Que assim seja. Que assim seja. E hoje o pessoal está bastante atrasadinho, né? Tu vê Olha, lá a hora que... eu vou desligar meu Hã? microfone. Vou desligar Tá, meu microfone, fica mais fácil para te ouvir, tá ok? tá bom. Tá ótimo, seu Geraldo. Obrigada. Eu vou só aguardar um minutinho para começar. Deixa eu ver aqui. Eu já vou preparando aqui a apresentação. Deixa eu botar uma apresentação para a gente já dar início. Então, hoje, o tema que nos foi proposto para conversarmos hoje é sobre... Ué, apresentando? Ah, foi. Deixa eu voltar. Os bons espíritos. E está lá no Evangelho, né, capítulo 17, no item 4, onde Kardec nos traz a reflexão sobre os bons espíritas, que já era naquele período, naquele momento, um grande desafio, e era uma expectativa muito grande, imagina, né? Para toda a espiritualidade que trabalhou na codificação da doutrina espírita junto a Kardec, que trouxe todos esses ensinamentos organizados pelo Cristo e pelo Espírito de Verdade, toda a égide de cooperadores do Cristo envolvidas num trabalho para nos trazer esses conhecimentos e formar a comunidade espírita, né? Um trabalho imenso. Então, a expectativa para esse grupo de espíritos que receberiam essas mensagens e, mais do que receber, que teriam a missão de dar continuidade, de fazer dessa mensagem a nova estrada de caminhada dos espíritos habitantes na Terra, né, essa nova luz, esse relembrar o Cristo, nossa, imagina a expectativa, claro, a expectativa, mas ciente de quem somos, né? Mas assim, o grande, vamos dizer assim, a necessidade da gente, daqueles que assumiram esse papel, que assumiram esse galardão, que querem fazer parte dos trabalhadores da última hora. Imagina o grande chamado que os espíritos precisam fazer para o nosso despertar, entendendo qual é a nossa responsabilidade e aonde a gente pode se perder, né? Porque nós já nos perdemos como humanidade depois da vinda do Cristo, né? Nós já nos perdemos, recebemos a mensagem, recebemos o exemplo, recebemos tudo e muito se perderam, né? E a gente se perdeu e aí a gente não conseguiu, como humanidade, receber aquela mensagem, fazê-la dar frutos. E Jesus sabia que isso ia ser difícil. Mas, nesse momento, é muito importante que a gente entenda que a gente se aproprie desse papel, né? Eu estou aqui com a apresentação, mas eu acabei de lembrar que eu não coloquei para apresentar na plataforma. Então, peraí, deixa eu botar aqui para apresentar na plataforma. Agora sim, agora vocês vão ver a minha tela. Deixa eu voltar lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, eles começam dizendo, né? Kardec começa trazendo para a gente algumas reflexões sobre como que a gente reconheceria os bons espíritos.
E ele começa assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados do homem de bem. Ele bota os resultados acima, mas são os resultados do homem de bem, que ele tinha acabado de trazer as definições do homem de bem, que está no Livro dos Espíritos, que ele também trouxe para a gente no Evangelho, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, o primeiro ponto é a gente entender que o espiritismo precisa ser bem compreendido e bem sentido. Olha que interessante. Porque a gente muitas das vezes compreende o espiritismo, compreende a doutrina, mas não traz isso para o campo dos sentimentos. Não traz isso para a vida real. Né? E eu sempre friso muito, né? Quando fala, a gente está vendo a sociedade cada vez mais egoísta, cada vez indo para o mal, então a gente não está vendo evolução. E aí, como não, se a gente sabe pela doutrina espírita que a gente processos evolutivos e que são imperceptíveis muitas das vezes aos nossos olhos, mas a gente já tem movimentos perceptíveis, né? O aumento do exercício da caridade, o aumento da compaixão, a diminuição da violência. Que diminuição da violência? Daquela violência permitida, né? Hoje a gente tem uma violência sim, mas ela já não é tão permitida. E facilita, e aí a gente entender que esse verdadeiro espírita também é o verdadeiro cristão, é a mesma coisa. E lá ele até ele repete isso quando ele fala da missão dos espíritas, né? Que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. E a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, a doutrina espírita ela traz para a gente esse reforço para que a gente compreenda cada vez mais os ensinamentos de Jesus, a moral de Jesus e a prática dessa moral, que muitas das vezes ficou meio obscurecida, né? Eu entendo sobre o perdão, mas como praticar? Eu entendo sobre esse amar ao próximo como a mim mesmo, mas como é amar ao próximo como a mim mesmo? Como é que é me amar? Como que eu me amo sem ser egoísta? Como que eu consigo amar o próximo como a mim mesmo? Eu não entendo isso. Mas a doutrina espírita, ela nos fortalece, ela nos traz esse conhecimento. E a gente precisa muito estudar, muito mesmo, né? E dar uma fé sólida, que é essa fé raciocinada, essa fé que ela busca o conhecimento, ela vai cada vez mais aprimorando. Não é essa fé só do foi dito que é isso, e pronto, acabou. Acredite e siga em frente. Não. Acredite, mas busque o conhecimento para que você se sinta fortalecido e sólido nesse conhecimento. E aí eu trouxe essa imagem de Chico Xavier, né, dizendo, né? Se nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas, né? Achei muito linda essa mensagem e quis trazer para a nossa reflexão, porque nós, como espíritas, sabemos que não devemos exigir do outro nada, né? E aí é interessante porque a gente parar para refletir, por que eu posso exigir algo de alguém melhor do que eu mesmo sou capaz de fazer? Se eu me acho, muitas das vezes eu me coloco numa posição melhor que os outros. E ele faz uma reflexão que é bom para a gente, como espírita, fazer muitas das vezes, né? Porque quando a gente entra na doutrina espírita, principalmente quando o problema muitas das vezes não é uma dor muito profunda ou uma dor de uma perda, porque normalmente a gente entra na doutrina espírita porque perdeu um ente querido e ali se encontra muito conforto. Muitas das vezes você consegue uma mensagem desse ente querido, alguma informação, às vezes vai sim em busca dessa informação,
Lá no centro que eu frequentava, lá no Rio, todo dia 2 de novembro, é feita uma reunião mediúnica, que a gente chama de Tarde da Saudade. Eu não sei se aqui ocorre, eu ainda não participei, mas lá ocorre. E aí eles abrem, os médiuns todos se preparam para receber mensagens de espíritos que estão ali querendo se comunicar com os seus familiares. E aí, nesse dia, o centro ele fica sem lugar, né? Lota muito. E fica as pessoas do lado de fora, esperando as mensagens, assistindo pela janela, né? No início tem uma palestra explicando sobre a morte, sobre o processo de desencarnação, falando um pouco de saudade, dando um pouco de consolo. E aí, no final da reunião, são trazidas as mensagens desses espíritos. Muitos ali são de pessoas que estão ali realmente, conseguem se comunicar com os parentes que estão na reunião. Muitos são de parentes que não estão na reunião, alguns pegam depois, passam lá e pegam. Eu tive a oportunidade de receber mensagens do meu pai algumas vezes, e é muito legal. Só que a gente não pode ficar só nas manifestações, né? Só no fantástico e no maravilhoso da mediunidade. E aí eles dizem, né? Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências e nem o seu alcance moral. Ou se compreendem, não se aplicam a si mesmos. E é muito interessante porque a gente, e ali tem nessas mensagens mesmo que vêm desses espíritos, ali a gente recebe muitas mensagens que são esclarecedoras. Então, tem muitos espíritos que falam assim, gente, eu vim aqui para dizer que eu estou bem, mas que vocês busquem se melhorar, que vocês busquem perdoar, porque quando a gente chega aqui, que a gente vê como é a situação, a gente vê o quanto a gente precisa ainda de rever as nossas verdades, Então, tem muita mensagem assim. E a gente, muitas das vezes, não absorve isso para a gente, né? Não pega aquilo, poxa, esse é um conteúdo importante, né? Essa é uma informação que, para mim, que estou aqui assistindo, e quantas vezes, né, a gente fala na reunião, na palestra, né, que a pessoa chega na palestra, recebe, aí assiste a palestra e fala, nossa, mas essa palestra inteira era para fulano. E não é nada disso, né? A gente tem que aplicar para a gente mesmo. E se a gente não quiser perder tempo na nossa encarnação, que a gente cada vez mais absorva qualquer conhecimento para a nossa vida. A gente sabe que todo mundo precisa. Todos nós precisamos desses ensinamentos. Mas como que eu estou usando dessa oportunidade que estou aqui dentro da doutrina espírita? Como que eu estou fazendo isso? Porque muitas das vezes a gente entra na doutrina espírita e se torna fanático, querendo que todo mundo se torne espírita. Não é isso, não é essa a mensagem, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa é se educar através da doutrina espírita. Então, como eu me educo, eu posso ser exemplo e outros podem vir a se tornar espíritas. Ou não, podem simplesmente seguir os meus exemplos. E podem seguir a minha conduta, vendo que deu bom resultado, vendo que aquilo melhorou, e não se tornar espírita. E por quê? Muitas das vezes a gente faz isso, né? A gente, como espírita, se torna aquele cobrador de impostos, né? Eu vim aqui para dizer que se vocês não se tornarem espírita, não vão para o céu. Como assim? Né? Não é fora da igreja, né? Aquela ideia, fora da igreja não há salvação, mas fora da caridade. Então, se nós formos caridosos com o outro, mas lá no Doutrina Espírita eu aprendi que não se deve adorar imagens. Tá. E aí eu vou julgar e condenar todo aquele que adora imagem. Não. Eu vou respeitar e ser caridoso, indulgente e benevolente com todo aquele que adora imagem. E por que eu vou ser caridoso? Porque na doutrina espírita eu aprendi que eu tenho que ser caridoso, indulgente, benevolente para qualquer um.
E aí, essa minha indulgência, essa minha benevolência, é que muitas das vezes vai fazer com que ele pense, ué, por que ele está sendo tão indulgente e ele nem fica aqui de joelho embaixo dessa imagem? E ele consegue levar a vida com tanta tranquilidade? O que será que tem a mais? E de repente a gente gera curiosidade. Mas não é isso, né? Não é essa exigência que vai fazer com que o outro se torne espírita. Então a gente precisa aplicar esses ensinamentos para nós mesmos. O quanto eu como espírita, estou conseguindo aprender com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita veio para relembrar Jesus e como eu estou lembrando e aprendendo com Jesus. Né? Isso é importantíssimo, fundamental para a gente. E aí, ele continua, né, reforçando que é necessário, para que a gente possa compreender a doutrina espírita, ele até faz a pergunta, né? Será que é necessário que a pessoa seja tão intelectual, que ela tenha uma intelectualidade fora do comum? E eles dizem que não, né? Pois qualquer pessoa, ela pode adquirir esse conhecimento. Até ele reforça aqui, até mesmo os jovens que mal saíram da adolescência aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência, não requer mais do que os olhos para ser observado. Enquanto a parte essencial exige, a parte essencial tem a parte material da ciência, mas a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aí que tá. Que podemos chamar de maturidade do senso moral. Muito interessante. Teve uma vez com uma senhora muito simples. Você percebia que ela era uma pessoa muito simples, que não teve, assim, simples assim na forma de se vestir, na forma de falar, né? Você percebia assim, uma simplicidade muito grande. Mas ela tinha uma forma de falar dos ensinamentos, e ela tinha acabado de vir da igreja evangélica. Ela falava assim, nossa, quanto tempo, né? Eu aprendi muito na igreja evangélica, mas hoje eu aprendo muito aqui com vocês. Nossa, assim, é interessante. Ela fala assim, os palestrantes, é interessante como ela falava, os palestrantes, quando falam, saem luzes, saem estrelas da boca dos palestrantes. Era tão bonitinha ela falar isso. Mas ela falava assim, é bom a gente ouvir que a gente pode recomeçar, né? É bom a gente ouvir que dá para fazer melhor, que a gente errou, mas que a gente pode recomeçar. Então, olha só, já não estava preso aquela ideia do errei, mas vou ser salvo. Eu vou ser salvo sem esforço nenhum. Não estava preso a isso. Ela estava olhando para aquela informação que a doutrina espírita estava trazendo para ela, da reencarnação, do recomeço, de renovar, de fazer de novo como uma oportunidade, através do despertar da maturidade do senso moral dela, né? E aí a gente vai ver isso independente da idade, né? Quantas crianças dão aula de senso moral para os pais? Uma vez eu estava numa van lá no Rio de Janeiro, tem um transporte que é um transporte... Hoje já está mais regular, mas no início não era tão regular, não. Me disseram que aqui em Belo Horizonte chegou a iniciar isso, mas depois parou. E foram as combis, que eram peruas, né? Que chamava, eu acho. Que lá no Rio a gente chama de vans. São as vans, são umas combis melhoradas, que elas levam a gente para vários lugares, né? Fazem o complemento do ônibus. Eu estava numa van dessa, e aí uma menina estava sentada na minha frente, eu não conseguia vê-la porque ela era muito pequenininha, e a mãe dela falando com ela assim, mas olha só, quando a sua professora mandar você fazer isso, você não faça, hein? Aí ela, mas eu tenho que fazer, mãe. Ela é minha professora. E eu tenho que respeitar a minha professora. Não, mas se ela te mandar, você não pode fazer. Se ela mandar você calar a boca, você não cala, você tem o direito. Ela, não, mãe,
Não, ela é minha tia. Ela é responsável pela nossa turma. E eu tenho que respeitá-la. E tudo que a mãe falava, e ela falava que não era certo e tal, que ela tinha que obedecer a tia. Aí elas desceram da van, eu tive que levantar para. Eu dei uma levantadinha só para ver como é que era o tamanhozinho daquela criança, gente. Ela devia ter uns 3 anos. Eu não sei, porque de repente ela era só pequenininha, né? Máximo 5 anos. Mas ela tinha um senso moral. Gente, o que era aquela menina? Né? E ela falando assim com uma propriedade. Não, mãe, não. Eu tenho que respeitar a minha tia. Ela é responsável pela nossa turma. Né? E eu achei muito bom. E é isso, né? Vem com a gente. É algo que a gente constrói, que a gente conquista, que a gente não perde. É o senso moral. Né? E aí independe da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Então, a gente vai perceber que conforme a gente vai desenvolvendo moralmente, vai desenvolvendo esse senso, essa maturidade, a gente diminui, vamos dizer assim, as exigências, né, na vida social. E a gente começa a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E aí, ele vem e continua falando que em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes, né? E é o que a gente percebe. A gente entra na doutrina espírita, mas não deixa de ser quem a gente é, né? A gente vai deixar de ser quem a gente é depois de muita caminhada. Então, muitas das vezes a gente exige isso, né? Fulano entrou no centro espírita, ele tem que ser. Não, ele é o que ele é. Nós somos o que somos. E aí ele fala que esses laços materiais ainda são muito fortes. Mesmo que muitas das vezes ele entre ele entre com a vontade de aprender, mas não quer dizer que ele está com uma vontade de aprimorar. Né? Ele acha legal, está achando legal aquilo tudo, mas não quer dizer que eu quero mudar. Não quer dizer com isso que eu quero mudar. Né? E às vezes ele até fica naquela, né? Me faz até lembrar da parábola do semeador. Fica até naquela, né? Da semente lá nas pedras. Eu até gostei, criou um pouco de raiz, mas aí hoje eu tenho um estudo lá no centro, mas aí me chamaram para uma festinha. Ah, não vou para o estudo, não. Eu vou para a festinha, e aí depois eu digo lá no grupo lá que eu tive um compromisso, que não deu para ir, tá? E daí vai, né? A gente tem esse apego. E eu achei muito interessante essa imagem que eu achei na internet, né? Do apego material, que traz esse rapaz aí preso, né? No dinheiro e tentando evoluir. O balão lá, tentando levar ele para cima, todo mundo já flutuando, todo mundo já numa outra numa outra dimensão lá, o pessoal já lá no alto flutuando, e ele não consegue alcançar a mesma altura dos outros porque ele está preso. Ele está preso nesse monte de dinheiro aí, nessa bolsa de dinheiro aí, eu acho. Muito interessante, né? E quantos de nós a gente quer? A gente quer. Assim, se você disser para qualquer pessoa onde você quer chegar, eu quero evoluir. Eu quero evoluir, eu quero viver com Jesus, eu quero muito seguir os passos de Jesus, eu quero viver essa vida celestial, essa vida plena, essa vida espiritual, eu quero estar conectado com essa vida espiritual, mas aí ele complementa, né? Mas o nevoeiro que as envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possui. Então, quer dizer, estão presos aqui, eu até quero, mas é tão bom ficar aqui. Eu quero estar lá, mas é tão confortável aqui. Eu quero ir, mas tá tão bom, né? A crença nos espíritos é para elas, para essas pessoas, um simples fato,
que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas, né? Continua agindo da mesma forma. Quando está, a gente, né, gosta de usar muito como exemplo, né? Quando a gente está no carro, por exemplo, se alguém nos corta ou nos fecha, a gente às vezes solta barbaridades pela boca, assim, né? E ainda faz gestos. Então, a gente, muitas das vezes, perde a oportunidade, né? São testes, oportunidades. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Então, fica como se fosse só um feixe e que não ilumina a ponto de fazê-lo seguir, de fazê-lo caminhar. E ele fica ali, naquela mesma posição, né? Me fez lembrar também aquela história do cachorro, né? Que eu já até comentei, que o cachorro estava deitado no prego, e aí estava lá, assim, né, rugindo. Aí um moço passou perto de um rapaz e falou assim, gente, mas por que esse cachorro está aí rungindo, chorando esse tempo todo? Falei, porque ele está deitado em cima de um prego. Desculpa, mas por que ele não levanta do prego? Ele falou, não, o prego incomoda ele, mas não o suficiente para fazer ele levantar. Né? E quantas vezes a gente vive situações que era para nos tirar daquela posição e fazer a gente crescer, fazer a gente acordar, fazer a gente renovar, mas aí não é o suficiente. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que vão até o fundo e a gente vê assim, meu Deus, né? Por que que tem que viver tudo isso? Eu vou dar um exemplo meu, né? Assim, meu familiar. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu até comentei, né, na palestra no estudo passado, que trouxe muitos problemas para gente e tudo, e ele teve que ficar bastante tempo internado numa clínica de recuperação, essa coisa toda, muda de clínica, vai para outra clínica, foge da clínica, apronta de novo, faz, enrola, faz, uma confusão danada. Depois de um certo tempo envolvendo drogas, envolvendo muitas outras coisas. E hoje, gente, de fato, hoje o bichinho está trabalhando. E hoje mesmo, né? Ele me ligou, ele sempre liga e aí contando, poxa, Ângela, eu tô trabalhando pra caramba. Falei, isso aí, meu irmão, que Deus te abençoe, que você consiga nessa caminhada. Agora eu não quero outra vida, eu não quero mais nada que não seja meu. É até emocionante falar isso, né? Porque quem viu a história desse menino não conseguiria imaginar que ele, numa encarnação, ele ia começar a dar passos, né? Diferentes. Mas até aí não tinha feixe de luz que fizesse ele caminhar. Porque ele estava muito preso a verdades, a crenças que não deixavam ele sair do lugar. E hoje ele está numa busca, né, muito diferente. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito gratificante. E aí, eles nos dizem que nós, muitas das vezes, nos apegamos aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona, né? Principalmente para esses que a gente está muito mais preso aos bens materiais. Pedem aos espíritos que possam iniciar em atividades, querem conhecer os mistérios, querem estudar muitas das vezes, são, afinal, os espíritas imperfeitos, diz o Evangelho. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, claro, que lhes facilitará o segundo numa outra existência, se não acontecer nessa, né?
E a gente vai perceber que a gente vai ter pessoas que vão resistir à mudança e abandonam o trabalho, né? Então, eu não quero aceitar, né? Eu não quero aceitar, eu não quero concordar, onde ali estava o seu cabedal de mudança, de exercício da caridade, de exercício do bem, e aí ele não aceita, por não aceitar. Tem uma história, né, que conta, né, de Chico Xavier, que parece que, eu não me lembro quem era, eram dois rapazes, dois senhores, que estavam discutindo sobre a pintura do centro. Se vocês souberem, depois vocês comentam aí o que era, né? Quem era, se vocês lembram dessa história. E aí Chico observa aquela discussão entre eles e tal, e aí pergunta, mas vem cá, quanto tempo ainda vocês vão estar discutindo? Vocês estão discutindo desde Roma, desde a Roma antiga. Então imagina quem eram aqueles dois espíritos, né? Eu faço nem ideia. Mas quanto que a gente, como espírita, está recebendo essa oportunidade, né? E é óbvio que os fenômenos foi o início desse processo. Foi para chamar a nossa atenção, porque a gente é que nem formiga, né? Chamou o açúcar, a gente vai, né? Brilhou um pouquinho, a gente gosta. Mas era o primeiro momento, era para despertar para algo além disso. E a gente precisa passar além disso. A gente precisa avançar além dos fenômenos. Cada fenômeno, ele tem uma função, cada fenômeno na nossa vida, ele tem uma função fundamental, que é a nossa educação moral, né? Então, se a gente tem qualquer coisa que acontece na nossa vida, vou falar até de um fato que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava numa casa alugada, né, aqui perto mesmo, no Barreiro, aqui perto, e aí morei lá por um ano. Tranquilamente. Saí da casa agora e tal, fui fazer a entrega da casa, normalmente. Quando eu fui entregar a casa, o moço falou assim, o moço que foi lá para fazer a vistoria da casa, né, para entregar, aí ele falou, a senhora escutava aqui barulhos de porta batendo? Não. Coisa caindo? Falei, não, eu nunca escutei isso, não. Ele, não, porque todos os moradores anteriores relatavam isso. Aí eu, relatavam? Depois de um ano morando na casa, gente, relatavam que tinham portas que batiam, coisas que caíam, pessoas chorando. Falei, nossa, nunca ouvi nada disso. E aí ele falou assim, não, porque aconteceu um fato aqui de uma menina que se matou. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que foi o culto no lar que a gente fez que essa menina acabou indo para tratamento, né? Ou alguma coisa nesse nível? A gente não sabe, né? Mas muito interessante. Falei, gente, eu nunca ouvi nada, né? Eu também não sou médium de efeitos físicos, não sou vidente, não sou nada disso, então não sei. E aí eu achei muito interessante porque nós estamos envolvidos por esses fenômenos. E eles vão acontecer na nossa vida, dentro ou fora da doutrina espírita, mas sempre que for necessário para a nossa evolução. Como tem de mediunidade na igreja evangélica, né? Não sei se todo mundo sabe ou tem conhecimento de como acontece, né? As visões, as predições, as falas com Deus e tal. Então, a gente vem desses fenômenos para nos educar, para que a gente possa rever a nossa conduta moral. E se isso não ajudar, a gente vai precisar de outras ajudas. Mas sempre nós teremos ajudas para a gente poder melhorar. E aí, para finalizar, Kardec faz um reforço, né, sobre esses bons espíritos. Ele dizendo assim, aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Nossa, gente. O espírito já domina mais completamente a matéria.
e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Isso é um barulho, mas que barulho é esse? Nossa, isso é um acorde. Isso é uma sinfonia de Beethoven. Nossa, que barulho estranho. E daí vai, né? Mas o que ele diz até aqui, porque daqui para lá a gente já conhece um pedacinho, né? Mas o que ele diz até aqui é que a gente pode considerar como verdadeiro e sincero espírito aquele que é tocado no coração, que vibra nas fibras, que sente, que a gente fica, até quando a gente ouve, a gente fica até meio emocionada, né? A gente ouve, nossa, como é bom ouvir Jesus, como é bom ouvir Jesus. E reconhece-se, essa é a frase que a gente adora, né, gente? E reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, quer dizer, ele se conforma e se conforta com o que ele tem de conhecimento ou o que ele tem de percepção da vida até agora, e tá bom. Eu não quero melhorar nada, não quero mudar nada, tá bom como tá, né? Mas o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para libertar-se. E sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, é aquele que, mesmo com seus vícios, com as suas dificuldades, está ali, lutando, insistindo, persistindo, porque sabe que além daquele horizonte tem um novo caminho. E que tem algo muito melhor à espera dele. E que ele tem muita coisa para receber e muita coisa para aprender, que está além daqui. E não fica preso ao que está aqui, porque ele precisa fazer aqui a sua escola, ele precisa usar esse campo, esse terreno, para que ele possa construir a sua escada. Porque se ele não cuidar do terreno, se ele não tiver instrumento, se ele não adquirir os instrumentos, como que ele avança? Como que ele constrói as escadas que sobe? Como que ele faz o próximo degrau? Então a gente precisa cuidar do campo que está aqui ao nosso redor. Precisa cultivar esse campo. Então não é olhar para cima só imaginando como será o mundo espiritual, como é a vida após a morte, como que é. Não, é construir aqui nesse campo. Eu estou encarnado, eu sou um espírito que já foi após a morte, já foi lá no mundo espiritual várias vezes e já voltou e agora está de volta, com a oportunidade de fazer diferente. Então, agora, é esse campo aqui que eu devo cuidar. Eu tenho que olhar para o mundo espiritual, eu tenho que ter esse foco, cuidando do campo onde eu estou. Fazendo melhor aqui nesse campo, no meu campo família, no meu campo trabalho, no meu campo social, religioso, no meu campo sentimental. Então, eu tenho que cuidar e cultivar esses campos. Porque quando eu já sei, como eu já sei, que o plano espiritual ele é construído por mim aqui e agora, e eu vou ter esse plano espiritual da maneira e da forma que eu estou cultivando aqui e agora, eu não preciso ficar me deslumbrando ou só olhando para o plano espiritual. Eu tenho que usar as informações do plano espiritual para que eu me fortaleça aqui agora
e consiga construir no aqui e agora o melhor que eu puder para conseguir alcançar as mensagens e os chamados do plano espiritual, né? Então, nós estamos nessa oportunidade. E que bom que somos espíritos. Que bom! Graças a Deus, eu fico sempre muito grata, sempre muito feliz por estar diante de uma doutrina que está buscando, né, assim, entendê-la cada vez mais, mas diante de uma doutrina que traz essa simplicidade e que abre os olhos, assim, e que me faz compreender cada vez mais os meus irmãos e tudo, e a mim mesmo. É bom demais, né? E aí eu queria encerrar com essa mensagem do Bezerra de Menezes, né? Que fala sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre as leis de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, que a gente entenda, né, cada vez mais as mensagens, que a gente perceba os avisos da vida, porque nós não somos espíritas por acaso. A nossa missão está dentro da doutrina espírita. Nós nos, vamos dizer assim, apaixonamos, né? Nós nos aproximamos da doutrina espírita porque temos um compromisso com ela. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, né? E fazer de verdade essa caminhada fazer sentido. A gente poder compreender e sentir o espiritismo em nossa vida. Se sentir espírito, verdadeiramente se sentir espírito dentro de um corpo, habitando um corpo somente. Não se sentir corpo que carrega um espírito. Muitas das vezes a gente vive se sentindo um corpo que carrega um espírito. Não. Nós somos um espírito que habita um corpo. Nós somos um espírito de milhares de reencarnações, que já teve muitos corpos, e já viveu muitas experiências, e lutou muito para chegar aqui. E está muito, muito, muito abençoado por estar dentro da doutrina espírita, por estar sendo abrigada por essa doutrina de amor, essa doutrina consoladora, tendo a oportunidade de ouvir o Cristo mais uma vez fazendo chamado. Venham, 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 que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham e confiem, porque o Pai disse que nenhuma das ovelhas se perderia. Venham, que o Pai é bom e justo, amável. Venham e confiem, porque eu estou preparando as moradas. Te disse que há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu teria dito. E hoje, eu posso te dizer que todas essas moradas em que nós estamos, em especial a terra, é a nossa morada bendita e abençoada, que através de tudo que ela tem para nos oferecer. A emoção bateu. Desculpa. De tudo que a terra tem, do que vem da terra, do que vem do ar, do que vem do céu, do que vem do homem, do que vem do animal. Tudo é para o nosso bem. E quando daqui sairmos, que tenhamos a humildade de dizer muito obrigada, Terra Mãe de todos nós, por tudo que nos ofereceu. Por tudo, por todas as reencarnações que eu passei,
aqui nesta terra, e muitas delas não soube aproveitar. E muito pouco, terra, eu pude te amar como você merecia. E muito pouco, terra, ofereci o meu trabalho, o meu esforço, na tua contemplação, no teu melhoramento e na evolução material e moral desse planeta. Então, terra, que eu possa hoje, através dos ensinamentos espíritas, fazer as renovações, transformar essa terra, fazer da minha vida melhor do que ontem, buscando esse futuro que é prometido e é certo para cada um de nós. Que esta luz, que esta paz que nunca esteve longe de nós, que nunca esteve distante da dor, do sofrimento de todos, possa ser compreendida e amada por todos nós. Obrigada, Senhor, por mais o estudo dessa noite. Obrigada, muito obrigada por esses amigos espirituais que nos envolvem. Muito obrigada por não desistir de nós. Muito obrigada por nos amar. Muito obrigada por tudo. Obrigada, gente. Agora eu vou encerrar aqui e deixo vocês falarem. Desculpa-me. Boa noite, Ângela. Boa noite, dona Neuza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilhoso seu estudo, como sempre. Deus te abençoe, viu? Bom. Obrigada, dona Neuza. Que bom. Boa Desculpa noite, a emoção. Mas tem que emocionar mesmo, né? Porque a gente, quando recebe as coisas, a felicidade da gente tem que ser transportada e mostrada. Nossa. Eu vi a terra aqui. Muito bom. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe todos. Um ótimo final de sábado, um ótimo final de semana para todos nós. Amanhã é dia dos papais aí, né? Muita luz a todos esses pais que também, né, estão nessa conquista de educar os seus filhos e de fazer essa caminhada. Verdade. Um abraço a todos os pais, né? É. Jesus esteja abençoando a cada um naquilo que é mais necessário. Que eles possam mostrar Verdade. o amor, né? Verdade. Marcelinho está calado Gente. hoje, Marcelinho. Marcelo tá... Ô, Marcelo. Então, eu vou encerrar, né? Eu acho que eu acabei fazendo uma prece aqui, né? Gente, então agradeço muito e que Deus abençoe a todas as famílias. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Um beijo, Saúde. dona Neuza. Beijo, seu Geraldo. Fiquem com abraço. Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Boa noite a todos. Fique com Deus. Boa Dos boa pais noite. que estavam aí, um feliz dia dos pais. Isso, Marcelo. esse é dos pais, seu Geraldo. Marcelo, fica comigo. Marcelo está caladinho, ele está com frio.